Bíblica das Escrituras. Neste momento no programa estaremos lendo a poderosa Palavra de Deus hoje. Vamos ler o texto sagrado aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 18, que está escrito assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhes o nome Jesus. Até o verso de número 25, capítulo 1, versículo 18, ao versículo 25 do texto, nós temos lido a poderosa Palavra de Deus. Nós vamos ver aqui situações complicadas, lidando, na verdade, com situações difíceis nesse texto. Olha que nós vamos ver que Mateus 1, 18 a 25, significado do anúncio Jesus, Emanuel. Também vamos ver traços admiráveis de José. Vamos então lidar com essas coisas complicadas e difíceis. Vamos ver primeiro a convicção. A Bíblia diz: intentou deixá-la secretamente, no verso 19. A atitude de José foi tal que estava determinado a fazer a coisa certa. Nós temos aqui dois detalhes. Nesse caso aqui, o noivado geralmente dura por um período de 1 ano antes do casamento, mas era o equivalente legal do casamento. O homem e a mulher eram considerados marido e mulher, mas não eram para estar unidos sexualmente. O noivado poderia ser determinado por divórcio. Outro detalhe: as pessoas culpadas de adultério durante o tempo de noivado eram muitas vezes condenadas à morte por apedrejamento. É o que registra a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 e 24. Lidando com situações difíceis. Nesse primeiro ponto, nós estamos vendo sobre a convicção. E em segundo lugar, nós vamos ver a compaixão. Um homem justo não estava disposto a fazer dela um exemplo público. Intentou deixá-la secretamente, é o que diz o texto. José se recusou a agir com raiva ou pressa. Não há indicação de qualquer desejo de vingança por parte de José no relato da Bíblia. Nós vamos ver também em Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21. Observe José, e projetando ele isto, lá em Mateus 1, versículo 20, ele projetou, a compaixão estava no coração de José, que ele não queria infamá-la, ele não queria
que o problema viesse a público e deixasse ela em maus lençóis, deixasse ela na boca do povo. Esse texto aqui de Mateus capítulo 1 e o verso 20, a Bíblia diz: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Ele estava recebendo a revelação do próprio Senhor através do anjo. Então José recusou agir com raiva ou com pressa. Não há indicação de qualquer desejo de vingança lá por parte de José com relação a essa questão. Então nós vamos ver também que no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso de número 17, vamos ver rapidamente aqui o texto. O texto vai nos dizer, Romanos 12, verso 17, o texto vai dizer assim: a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim que a Bíblia nos ensina que nós temos que se projetar com relação às coisas que vêm negativamente das outras pessoas para conosco. E aqui nós estamos vendo que a compaixão estava em alto grau na vida e no coração de José. Nós estamos lidando com situações difíceis. Primeira coisa que nós vemos é a convicção de José. Número 2, compaixão de José. E agora, número 3, conformidade. Com a vontade de Deus, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua esposa. É o que diz o capítulo de número 1 de Mateus e o verso de número 24. Mateus 1, verso de número 24, a Bíblia diz: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Deus havia falado a ele e agora ele estava recebendo a bênção. Ele estava de conformidade com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus. Neste caso, José se viu entre a cruz e a espada. Viu somente duas opções. A primeira, divorciar-se de Maria secretamente. E a segunda, deixá-la ser apedrejada, porque era o que a lei determinava na época. Mas Deus apresentou uma terceira opção: casar-se com ela. Quando José acreditou no anjo do Senhor, ele não estava mais com medo, porque ele se apossou, neste caso, das promessas de Deus. Ele se apossou da palavra de Deus na sua vida. Ele se apossou daquilo que Deus está dizendo que vai estar, que vai abençoar, que vai fazer. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Ele não é homem para que minta. Operando Deus, quem impedirá? É assim que nós estamos vendo. Então, se nós estivermos em conformidade com a vontade do Senhor, eu quero te dizer que a bênção de Deus vai fluir no seu ministério.
A bênção de Deus vai fluir na sua casa. A bênção de Deus vai fluir na sua família, na sua empresa, aonde você colocar o teu abençoados pés e as tuas mãos, Deus vai prosperar, porque está de conformidade com a vontade do Senhor. Deus vai falar, Deus vai revelar. Ele vai dizer que você precisa se associar a tal projeto, porque Deus permitiu, porque Deus está permitindo, a porta está se abrindo, a bênção de Deus está fluindo e você está recebendo aquilo que Deus tem para o seu coração. Nesse caso, José já não tinha mais medo, já não tinha mais dúvida, porque o Senhor falou: José, case-se com ela. Quando José acreditou no anjo do Senhor, ele já não estava mais com dúvidas, não estava mais com medo. Ele recebeu e foi abençoado por Deus. É isso que Deus está querendo fazer. Ele está querendo fazer algo que você esteja realizando em sua conformidade. Nós estamos falando, lidando com situações difíceis. A convicção de José, número 1, número 2, compaixão, e número 3, conformidade. E agora, número 4, sobre o controle. Controle sobre si mesmo. José não a conheceu até que deu à luz o filho primogênito. A Bíblia diz isso em Mateus, no capítulo 1 e no versículo 25. Se você for ler lá o texto, versículo 25, a Bíblia diz: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. O que significa isto? O controle é um fruto do Espírito Santo na vida do salvo. E aqui nós estamos vendo que José, ele tinha um autocontrole tão poderoso que a Bíblia relata e diz que ele não a conheceu até que o filho nascesse. Só depois que o filho nasceu, que passa os dias que é normal, da cura da mulher, do saramento da mulher, foi que ele veio a conhecer. Foi que Maria foi ter outros filhos. Jesus, portanto, teve outros irmãos e irmãs. Não deixa dúvidas quanto a Jesus ser concebido de uma virgem. O texto é enfático em dizer que Maria era virgem e que o Espírito Santo a visitou. Ele sabia que aquilo ali era algo sagrado, era algo de Deus que estava acontecendo. Por isso Deus trabalhou no seu controle emocional, no seu controle físico, no seu controle espiritual. Todos esses fatores contribuíram para que ele tivesse um autocontrole de si mesmo e deixar Deus operar o grande milagre. Então aqui nós temos que ter o controle sobre o nosso corpo. José, ele teve esse controle. Quando nós vamos ver a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, 1 Coríntios, capítulo de número 6, o texto vai dizer, a partir do verso, eu quero ler aqui com você, a partir do verso de número 19 e o versículo 20. A Bíblia diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. José, neste caso aqui, ele tinha o controle do Espírito Santo no seu corpo. Também nós vamos ver outras passagens que atestam a respeito desta palavra que nós estamos falando, que ele tinha o controle do corpo. Deus estava trabalhando de uma maneira maravilhosa e especial na vida de José. Por isso,
de acordo com esse tema, lidando com situações difíceis. Primeira lição, convicção. Segunda, compaixão. Terceira, conformidade. Quarta, controle. Eu quero concluir dizendo o seguinte: José serve como um exemplo para nós por causa de sua convicção. Um exemplo por causa de sua compaixão. Um exemplo por causa de sua conformidade. E um exemplo por causa do seu controle. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Espero que também nós tenhamos o controle do Espírito de Deus em nossos corações, em nossas vidas, porque neste momento nós queremos orar pela sua vida. Querido Deus, querido Pai, no nome de Jesus, nós o amamos, nós o louvamos e nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso, tão sublime, tão glorioso que o Senhor tem nos concedido. Eu te sirvo, eu te amo com todas as forças da minha vida, ainda que eu seja pequeno, pecador da terra, mas a minha alma tem sede da tua presença. O meu coração anela o teu poder, a tua unção. Eu preciso de ti na minha vida, Senhor. Meu Deus, eu quero graça. Meu Deus, eu quero bênçãos. Meu Deus, eu quero a tua presença. Eu quero o poder do teu Espírito Santo na minha vida. Me dá vitória, dar-me autoridade, dar-me graça. Me ajuda, Espírito Santo. Toma de conta da obra. Toma de conta do teu povo. Ó Deus, nos dando um dia abençoado. Eu te apresento meu ouvinte espalhados pelo mundo. Aonde estiver alguém ouvindo agora, que ele seja tocado, abençoado e cheio do teu Espírito Santo, nos dando, Senhor Jesus, convicção, nos dando compaixão, nos dando, meu Senhor Jesus, aleluias, a graça do teu Espírito Santo para nós vivermos em conformidade da tua palavra. Deus, nós te pedimos agora e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.